Olá, sou o professor Jerry Borges, estamos falando diretamente da Universidade Federal de Lavras. Hoje eu gostaria de conversar com vocês sobre a estrutura das gônadas masculinas, especialmente da estrutura dos túbulos seminíferos e de suas principais células componentes, as células de Sertoli. Essas células de Sertoli foram descobertas no século XIX por um embriologista famoso italiano, Enrico Sertoli. Vamos dar uma olhada inicialmente, então, antes de descrever para vocês em detalhes as células de Sertoli, na estrutura dos túbulos seminíferos. Vou começar usando esse modelo que vocês já conhecem. Nesse modelo é descrita a estrutura do sistema genital masculino. O que eu vou descrever está aqui, as gônadas masculinas. Lembrando que essas gônadas ou testículos são em número par, né? São duas, uma localizada de um lado, outra de outro. Essas glândulas são ladeadas por essa estrutura indicada em verde, que são o epidídimo, e tem ao lado dela esse tubo azul, que é o ducto deferente. Elas ficam nessa bolsa de tecido que é o chamado saco escrotal. Vamos dar uma olhada em mais detalhes nessas gônadas. Vou passar agora a descrever este modelo que vocês já conhecem, já foi descrito. O que eu vou mostrar para vocês está bem aqui, são os túbulos seminíferos, o local de produção dos espermatozoides. Relembrando, então, que aqui é um testículo, ele tem uma parede externa, túnica albugínea, que é dupla, né, com espaço no centro, o espaço seroso. São túnicas vaginais, né, a parietal e a visceral, espaço seroso no centro. Uma série de lóbulos testiculares aqui, onde estão os túbulos que eu vou descrever para vocês. E aqui é o epidídimo, ali indicado em verde aqui também. No interior do epidídimo eu tenho uma série de tubos, onde acontece a maturação dos espermatozoides. Nesse momento não me interessa falar de outras estruturas, e sim dessas estruturas aqui, esses pequenos túbulos indicados em azul, os túbulos seminíferos. São túbulos muito pequenos, de diâmetro equivalente a 10% de um fio de cabelo. Imagine agora que eu faça um corte num tubo desse e olhe para a sua parede. O que eu vou ver? Vou ver uma estrutura como esta aqui, uma estrutura circular, em que eu tenho essas células grandes aqui, indicadas em lilás. Essas células em lilás são as chamadas células de Sertoli. E há uma série de células de Sertoli, uma ao lado da outra, e elas vão se imbricando. Elas vão o quê? Uma entrando em contato com a outra, até formar a estrutura da parede do tubo. Bem, do lado externo não está representado aqui, eu tenho um outro conjunto de células, que são as células mioepiteliais, fibroblastos modificados com capacidade contrátil. Esses fibroblastos modificados, as células mioepiteliais ou células mioides, têm como função dar a capacidade de contração do tubo para expulsar os espermatozoides produzidos em cada local. Bem, voltando às células de Sertoli, vocês vão ver que no interior das células de Sertoli eu tenho várias outras células. Na verdade, na parede das células de Sertoli, ou em outras palavras, as células de Sertoli abraçam uma série de outras células. Essas outras células aqui indicadas são as células que a gente chama células da linhagem espermática. Em outras palavras, são espermatozoides com graus diferentes de maturação. Ok? Outra coisa, se eu olho as células de Sertoli, nos pontos de contato entre essas células, eu tenho a presença de junções oclusivas e adesivas, de forma que as células da linhagem espermática, ao sofrerem o processo de maturação, obrigatoriamente vão ter que passar através da parede das células de Sertoli, tendo seu processo de maturação controlado por essas células. Vamos dar uma olhada nessas células aqui, nessa célula de Sertoli,
para vocês entenderem o processo, ok? Bem, se eu olho a célula de Sertoli, eu vejo que ela possui duas regiões, essa região de baixo e essa região de cima. Essa região basal é separada da região superior, que é chamada de adluminal, por essa barreira aqui. Essa barreira é o que a gente chama de barreira hematotesticular, que vai separar o sangue, os vasos sanguíneos que ficam aqui embaixo do lado de fora, junto com outras células que produzem testosterona, as famosas células de Leydig, ficam aqui do lado de fora. E aqui acima eu tenho a região de maturação dos testículos, né? A região de maturação das células da linhagem espermática. Portanto, essa barreira hematotesticular separa essa camada basal, onde eu tenho só um tipo de célula da linhagem espermática, de todos os outros tipos que vão ficar no interior, na parte mais interna do tubo, em contato unicamente com as células de Sertoli. Imagine que o tubo continua, portanto, aqui acima eu teria uma outra célula de Sertoli e assim sucessivamente. Portanto, cada célula dessa vai ficar entre duas células de Sertoli e vai ter o seu desenvolvimento controlado pela célula de Sertoli ali presente. Bem, vamos dar uma olhada nas células da linhagem espermática que nós temos aqui. Essas células daqui de baixo são as células mais primitivas, as células menos desenvolvidas e menos diferenciadas. São as células tronco da linhagem espermática. Essas células são chamadas de espermatogônias. As células que estão aqui embaixo são as espermatogônias tipo A. Essas espermatogônias tipo A são células diploides 2N. Uma das representantes, uma das células filhas, permanece aqui embaixo, como espermatogônia tipo A, para repor o estoque. A outra célula vai atravessar a barreira hematotesticular e vai começar a sofrer um processo de diferenciação. Essas células indicadas aqui em cima. Para indicar a diferenciação, eu pedi que essa célula fosse indicada não só como vermelho, como a de baixo, mas com vermelho com pontinhos laranja. Essas células vermelhas com pedacinhos laranja são células, são as antigas espermatogônias sofrendo diferenciação e são chamadas de espermatogônias do tipo B. Portanto, na camada basal, espermatogônias tipo A. Acima, na camada adluminal, após a barreira hematotesticular, espermatogônias do tipo B. Essas espermatogônias do tipo B vão sofrer um processo de diferenciação, formando essas células aqui indicadas em laranja. Essas células laranja são as chamadas espermatócitos 1, ou simplesmente citos 1. Essas espermatócitos tipo 1 são células que vão entrar na primeira divisão da meiose. Lembrando a vocês, a primeira divisão da meiose é uma divisão reducional, na qual vão se formar duas células filhas, cada uma com metade do material genético da célula original. Portanto, cada espermatogônia tipo B vai se diferenciar no espermatócito 1, que vai sofrer meiose 1, gerando essas duas células menores, indicadas em amarelo. Essas células menores indicadas em amarelo são os chamados espermatócitos 2, ou citos 2. Essas células já sofreram a meiose 1, portanto já sofreram aquela divisão reducional e têm um conteúdo com metade dos cromossomos. São, portanto, células N. Se estamos falando da espécie humana, essas células têm 46 cromossomos e essas aqui 23, um representante de cada par. Essas células aqui, os citos 2, ou espermatócitos secundários, vão sofrer a segunda divisão da meiose, que é aquela divisão equacional, em que uma célula vai dar origem a duas células, essas duas células vão ter o mesmo conteúdo de material genético, ou seja, o mesmo número de cromossomos, mas uma quantidade de DNA reduzida à metade. Porque na segunda divisão da meiose ocorre só a separação das cromátides irmãs.
Cada célula, essas duas células, portanto, cada uma delas vai dar origem a duas. Portanto, essas duas espermatócitos 2 vão dar origem a 4 células, as espermátides, a última célula da linhagem espermática antes da formação dos espermatozoides. As espermatogônias se diferenciam em espermatócitos primários ou citos 1, que entram um pouco mais para o interior das células de Sertoli. Essas células sofrem meiose 1, gerando duas espermatócitos 2 ou citos 2, que permanecem unidos por pontes citoplasmáticas. Essas vão sofrer a segunda divisão da meiose, gerando 4 espermátides menores e que também estão unidas por pontes citoplasmáticas. Essas espermátides vão sofrer o processo denominado espermiogênese, processo de diferenciação em que há redução do citoplasma, a condensação do núcleo, que se torna picnótico, e a formação do flagelo, gerando essas células aqui no interior, que são os espermatozoides. Esses espermatozoides, após a sua produção, permanecem algum tempo aqui até serem varridos por ondas de contração vindas das células mioepiteliais que eu descrevi para vocês anteriormente. Daqui eles vão ser levados até o epidídimo, aonde vão sofrer o processo de maturação bioquímica e fisiológica. Vou passar agora a indicar para vocês um outro modelo. Nesses dois modelos aqui, nós temos basicamente a mesma estrutura que eu acabei de descrever para vocês. Essas células aqui, grandes e lilazes, são as células denominadas células de Sertoli. É uma célula normal, com citoplasma e núcleo. Só que essa célula vai produzir projeções que vão dividir a sua parte, vão separar a sua parte inferior em contato aqui com os vasos sanguíneos e as células de Leydig da sua parte superior, que fica em contato com a luz, a cavidade, o espaço interno do túbulo seminífero. O que nós vemos nessas células? Aqui está a região que eu contei para vocês, que é aquela barreira hematotesticular. Portanto, aqui eu tenho um compartimento basal formado por células denominadas espermatogônias do tipo A. Essas células sofrem mitose, gerando aqui em cima as espermatogônias do tipo B, que vão sofrer diferenciação, gerando os espermatócitos primários. Essas células diploides 2N entram em processo de meiose 1, gerando essas células de K, que são os espermatócitos 2, células N. Os espermatócitos 2, por sua vez, sofrem meiose 2, divisão equacional, gerando essas células menores aqui, que são as espermátides. Espermátides sofrem processo de diferenciação morfológica, a espermiogênese, originando os espermatozoides que vocês podem ver aqui. Esses espermatozoides vão sofrer o processo de maturação lá no epidídimo, tornando-se aptos a fecundar o ovócito 2, ou gameta feminino. Como vocês podem ver, essas células ficam o compartimento hematotesticular, a barreira hematotesticular divide cada célula dessa em dois compartimentos, o basal e o adiluminal. E ligações oclusivas entre uma célula e outra impedem a passagem das células daqui de baixo do compartimento basal, a menos que haja um controle exercido pelas células de Sertoli, que controlam todo o processo. Após a descrição das células de Sertoli, espero que vocês sejam capazes de descrever a estrutura dos túbulos seminíferos,